Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de junho. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva também. Me sigam nas redes sociais se ainda não me seguem. Já curtam o vídeo também para ajudar na divulgação. Eu comecei o mês lendo o Codinome Villanelle em e-book. Então vou deixar a foto dele aqui do lado. Esse livro é o livro que inspirou a série Killing Eve, que foi uma série que eu assisti e que eu gosto muito. Então, por conta disso que eu fiquei interessada em ler o livro, mas infelizmente acabei me decepcionando com ele. Primeiro, que eu não sabia que esse livro tinha uma continuação. Ele é o primeiro livro de uma série e eu não sabia disso. Eu acho que se eu soubesse disso, eu não teria lido o livro. Daí quando eu cheguei no final e vi que não finalizou nada da história, eu fiquei muito chateada. Eu já não tinha gostado muito do livro, daí odiei ainda mais dele não ter um desfecho no final. E segundo, porque o clima do livro é muito diferente da série de TV. Ele destaca a Villanelle de uma forma diferente também. E se vocês não conhecem a história, a Villanelle é uma assassina psicopata contratada para matar pessoas importantes. E daí na história nós também temos uma agente que fica obcecada em descobrir quem que é essa assassina misteriosa. E uma grande diferença entre o livro e a série é que na série nós temos o ponto de vista da agente, que é a Eve. E é junto com ela que nós descobrimos quem que é a assassina ali por trás dessas mortes, que é a Villanelle. E daí no livro nós já começamos sabendo quem é a Villanelle. No começo do livro ele nos conta quem é ela, nos conta sobre o passado dela e nos conta assim várias coisas que até a gente não percebe na série de TV, que seria coisa nova, né, para quem quer conhecer mais a Villanelle. Então isso era para ser uma coisa legal, porque a Villanelle é uma personagem interessante e é melhor ainda você descobrir o passado dela. Mas depois de toda essa apresentação sobre quem ela é, o livro perde toda a graça. Não acontece nada de interessante, não tem aquela tensão que a gente sente na série. O livro é conduzido de uma forma que não destaca as características mais interessantes da Villanelle. Ele tem muitas cenas de sexo, tem mais sexo do que matança nesse livro. Então por isso que eu acabei não gostando do livro e eu achei a série de TV muito melhor, até porque as atrizes na série são maravilhosas, elas que fazem tudo. E no livro eu não tive essa mesma afeição pelas personagens como eu tive assistindo. Depois eu li Uma Dor Tão Doce, do David Nichols. Esse daqui é o mesmo autor de Um Dia. Nesse livro nós temos um personagem adulto, que é o Charles, nos contando a sua história de quando ele era jovem e teve seu primeiro amor, porque foi uma fase muito importante da vida dele. E além do livro trazer o romance, ele também traz outros temas, como por exemplo o relacionamento dele com o pai dele, porque os seus pais se separaram e ele ficou morando sozinho com o pai. E daí o pai dele tá falido, tá desempregado e tá passando por uns problemas. Então o livro fala bastante do relacionamento ali do pai com o filho, que é algo bem importante na vida do Charles e foi algo assim que eu gostei muito de ter lido no livro. Eu acabei gostando muito do livro, achei a história muito bonita, muito bem conduzida, mas eu acho que é um livro que não vai agradar todo mundo, mas comigo ele funcionou. Então se você quiser saber mais sobre esse livro, como que foi a minha leitura, quais foram as coisas que eu mais gostei nele, tem uma resenha completinha aqui no canal que eu vou deixar nos cards para vocês assistirem. Outro e-book que eu li nesse mês foi Vozes Negras. Esse livro é uma coletânea de 4 histórias escritas por autoras negras brasileiras com personagens negras. E todas as histórias falam sobre realizações de sonhos e conquistas, entre outros temas. Como as histórias são curtinhas, eu não vou falar sobre o que cada uma se trata, porque eu acho que é mais surpreendente vocês lerem, porque se eu contar só um pouquinho, já vai ser toda a história. Mas eu gostei bastante do livro, os meus contos favoritos foram o primeiro, que é Coincidências, e o último, que era Na Ponta dos Sonhos. Aliás, esse último, gente, é um amorzinho, sabe aquela história que te deixa feliz, que te aquece o coração? Eu gostei muito, foi o meu favorito.
E um dos contos que tem no livro, gente, é uma ficção científica, só que ela não funcionou muito comigo porque eu achei que tinha muita coisa, muita informação para uma história pequena. Então, tinha muitas informações ali que eu fiquei bem perdida na história e não consegui aproveitar ela. Mas vale muito a pena vocês conferirem essas histórias e darem apoio a essas autoras. A proposta da montagem do livro é bem legal quando você lê a introdução que tem no livro, principalmente por trazer essa representatividade onde meninas negras possam se inspirar nessas personagens para alcançar os seus sonhos e se inspirar nessas autoras incríveis também. Eu li mais um livro de contos que foi Rainhas de Fun Burn, da Kendare Blake. Nesse livrinho aqui, que é bem pequeno, nós temos histórias do mundo de Três Coroas Negras, que é aquela série que eu gosto muito e agora eu estou aguardando o último livro da série. Tem duas histórias aqui, uma delas é sobre a Rainha Oráculo, que é uma rainha antiga que durante a série é mencionado ela como a Rainha Louca. Após essa rainha, todas as rainhas que nasciam com o dom da visão, que era o de prever o futuro, foram afogadas até não nascer mais as rainhas com esse dom. Então essa história vai nos mostrar o que aconteceu com essa Rainha Oráculo, que isso teve que acontecer, por que ela era essa tal Rainha Louca, e a história acaba surpreendendo muito. Eu não imaginava que a história tinha acontecido dessa forma, eu fui pega de surpresa e acabei gostando bastante. E a outra história é sobre as jovens rainhas, que são as protagonistas da série, as três irmãs gêmeas. Então mostra aqui no livro o nascimento delas e também pula 6 anos depois, que é o dia da reivindicação, onde elas vão se separar, cada uma vai ser criada, né, em um lugar diferente. E depois pula mais 3 anos, eu acho que é para mostrar, né, o treinamento delas, a vida delas separadas. E depois também mostra um acontecimento mais pra frente que teve consequências importantes para a série. Então, além de nós termos coisas para nós conhecermos melhor o passado das personagens, também tem coisas aqui que vão explicar revelações importantes da série. O livro mostra como algumas coisas importantes aconteceram. Então, esse livro aqui, apesar dele se passar antes de Três Coroas Negras, você tem que ler ele depois, é melhor ler depois dos 3 primeiros livros para você não pegar spoiler, mas assim, eu adorei e me deixou mais animada ainda pela conclusão. Eu também li Desgrávida, que é dos mesmos criadores de How I Met Your Mother, que é uma série que eu gosto muito, é minha favorita. Então por isso que eu me interessei em ler esse livro. Aqui nós temos a Verônica, que vai precisar da ajuda de uma antiga amiga dela de infância, que é a Bailey, para ir até uma clínica que fica a mais de 1.500 quilômetros para fazer um aborto. E apesar do livro trazer esse tema que gera bastante discussão, ele é mais voltado para a amizade dessas duas personagens. E durante essa viagem que elas vão fazer juntas, muita coisa vai acontecer ao longo do caminho. Elas vão se encontrar em situações inusitadas, então o livro também é muito voltado para comédia por conta das coisas que acontecem com elas. E a Bailey também é uma personagem muito sarcástica, muito espontânea. Eu achei ela muito engraçada, então você se diverte muito com o livro. E essas duas amigas, então, tem muita coisa para acertar aí ao longo dessa viagem. Porém, eu esperava um pouco mais desse livro, principalmente eu esperava mais a emoção dele. Ele é totalmente assim engraçado e comédia, ele não tem nada muito mais profundo, sabe? Nem discussões sobre o aborto. Então eu esperava um pouco mais disso, eu esperava mais emoção ali entre as duas amigas, porque elas vão se reconectar e parece que eu não perdoava também a Verônica por ela ter se afastado da Bailey. Se você quiser saber mais como que foi essa minha leitura, tem um vídeo aqui no canal também para vocês assistirem e descobrirem mais sobre essa história. Eu li mais um livro em e-book também esse mês, que foi Daqui a 5 Anos. Esse livro, aliás, ele foi lançado em e-book, eu não sei quando que vai sair o livro físico. Nesse livro nós temos uma personagem que tem uma vida certinha, toda planejada, mas aí um dia ela acorda 5 anos no futuro e ela se encontra em um apartamento diferente e com um homem que não é
é o atual namorado dela. Mas daí ela volta para sua vida normal, pro ano atual, e foi só uma visão, né, que ela teve ali do seu futuro. O que aconteceu no livro é um realismo mágico, gente, então não vai ter uma explicação mágica sobre isso. E daí ela segue em frente com a sua vida, tudo normal, ela fica noiva, mas 4 anos e 5 meses depois, ela conhece o cara que ela viu lá no futuro dela. E eu vou parar a sinopse por aqui, porque depois disso acontece uma grande reviravolta ali na história, então se eu falar vai ser spoiler para vocês. Eu tinha gostado do livro no início, eu gostei da surpresa que ele trouxe ali nessas mudanças, mas conforme as coisas iam se encaminhando por esse caminho diferente, eu não estava mais aprovando o que estava acontecendo ali no livro. E eu achei também que as coisas aconteceram muito rápido e daí a história ficou sem a profundidade que ela merecia. Porque ela traz um tema assim bem tocante, que eu acho que merecia mais desenvolvimento, merecia mais delicadeza, eu acho. E a autora assim seguiu atropelando tudo. A protagonista, por exemplo, eu não consegui entender ela em nenhum momento, os sentimentos dela. A autora não conseguiu me transmitir o que a personagem deveria me passar, então eu não gostei de como a autora conduziu a história, não funcionou comigo. Eu acho que a autora poderia ter usado, por exemplo, os 5 anos para fazer essas mudanças, teria sido muito mais trabalhado, você teria entendido melhor do que em 7 meses, e conforme vai avançando a história, o tempo vai ficando muito mais curto ainda para mudar tanta coisa. Eu senti que o livro tinha a fórmula certa para eu gostar dele, porque ele trazia temas que eu gostava, ele trazia uma proposta que eu me interessei em pegar o livro para ler, mas conforme eu tava lendo o livro, a história foi desandando e chegou no final, eu não gostei do final e por conta disso eu acabei não gostando do livro, mas é um livro que eu recomendo muito para vocês, porque eu participei de uma discussão com os parceiros da editora Paralela e a maioria das meninas lá gostaram muito do livro. Ele é um livro que te surpreende bastante por ele seguir um caminho diferente. Ele vai ser totalmente diferente do que você espera. Vocês teriam que dar uma chance porque você pode gostar do livro. Eu vi que muitas pessoas gostaram dele. Provavelmente eu vou ser a única pessoa com uma opinião contrária sobre esse livro. Então deem uma chance e depois me contem o que você achou. Eu também li Calamidade do Brandon Sanderson, que é a conclusão da trilogia dos Executores. Essa é uma série de ficção científica e eu gostei muito da conclusão, eu acho que foi o meu livro favorito da série. As revelações que tiveram aqui a respeito de Calamidade, que era um dos grandes mistérios da série, foram bem interessantes. Mas teve uma outra coisa mais interessante ainda, que é um outro tema da ficção científica que o Brandon Sanderson trouxe para esse universo, que eu achei fascinante descobrir como que tudo estava funcionando aqui. Era muito legal você entender o que estava acontecendo e o epílogo que tem no final do livro também é muito empolgante, bem legal. Também teve muita ação, assim como nos 2 primeiros livros. Essa é uma trilogia de ação. E mesmo não sendo o meu tipo de ação, eu consegui acompanhar muito bem tudo o que acontecia. Eu ficava bem animada com as estratégias e os planos que eram elaborados. Então eu estou bem satisfeita com o desfecho da história. E saiu faz pouco tempo um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia sem spoiler, então vocês podem assistir tranquilos, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, que daí talvez eu possa convencer vocês a lerem a série. E eu li também no mês de junho Minha Sombria Vanessa. Esse daqui, gente, foi uma das minhas melhores leituras do mês. Ele é um livro pesado, é um livro desconfortável, ele vai falar sobre abuso, vai falar sobre pedofilia, vai trazer a história de uma personagem bem complexa e então ele acaba sendo um livro bem importante e por isso que ele é muito bom. A Vanessa se relacionou com o seu professor quando ela tinha 15 anos e quase 2 décadas depois ela não consegue se reconhecer como vítima. Então no livro nós temos as cenas do
do passado dela, que é quando ela tava com esse cara, e são cenas assim mais pesadas, tem cena de estupro que pode causar gatilhos se você não se sente confortável em ler sobre isso, mas também a narrativa alterna com o presente, com ela adulta e tentando entender o que aconteceu com ela, e também ela tem que se decidir se ela vai ficar calada em relação a isso agora que saiu denúncias contra esse professor. Esse daqui é um livro também que te deixa com muita raiva ao longo da leitura, mas a complexidade que ele tem a respeito dos pensamentos da personagem, que é uma vítima, que não se reconhece como vítima, fez com que eu gostasse muito do livro. Então, gente, é uma leitura que vale muito a pena, e eu vou deixar aqui nos cards também o vídeo que eu fiz sobre esse livro. A resenha tá bem completa, onde vocês vão saber mais tudo o que eu senti ao longo dessa leitura e todas as coisas importantes que essa personagem vai trazer para nós leitores, então dê uma olhada no vídeo que eu fiz. E, gente, eu li A Prometida, da Kiera Cass. Esse livro aqui, ele não é continuação da Seleção, ele é uma nova série da autora. A protagonista dele é a Hollis. Ela cresceu ali no castelo desse reino no qual se passa a história, e ela é a favorita para se tornar a rainha, ou seja, todo mundo acredita que o rei vai pedi-la em casamento. E é isso, gente, essa é a sinopse do livro. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que ela não tem certeza de que ela vai ser a futura rainha, porque fica no ar assim, que ela é a prometida. Em nenhum momento o rei se declara para ela, em nenhum momento ele pede ela em casamento. Ela até sai com ele ali numas viagens como se ela fosse a prometida, mas ela fica na dúvida, será mesmo que eu vou ser a futura rainha? Daí eu até tava pensando que essa ia ser a reviravolta ali na história, que ela tava pensando e todo mundo pensava que ela era prometida, mas na verdade, no fim, ela não ia ser a rainha. Mas não tem nada a ver isso que eu pensei, ela é a futura rainha, só foi mal explicado mesmo. E daí ela tem uma melhor amiga, que de amiga não tem nada, que é a Delia Grace, que o nomezinho mais chato, ele aparecia em toda a frase do livro, ele é um nome composto e eu fiquei odiando esse nome. Ela é uma personagem que tá ali pra fazer rivalidade com a Hollis, porque ela que queria se casar com o rei, e como ela não conseguiu, ela fica exigindo que a Hollis consiga então um outro bom casamento pra ela, que a Hollis tá devendo pra ela, porque era ela que tinha que se casar com o rei. E eu achei isso ridículo, gente, ridículo. E daí, ela é amiga da Hollis, mas é como se ela fosse uma ajudante, uma ama, né, que ajuda ali a Hollis, mas ela só trabalha nisso por conta do interesse mesmo. E daí, isso vai seguindo ao longo de 60% do livro, não acontece absolutamente nada. Daí teve uma coisa que eu achei interessante, que eu quase estava abandonando o livro, mas daí eu gostei da autora ter apresentado isso, foi a única coisa interessante do livro, que é quando a Holly se toca das consequências dela ser a futura rainha, que nem tudo vai ser um mar de flores, que tudo vai mudar na vida dela. Então eu achei essa uma reflexão bem interessante para essa personagem, mas o livro não seguiu isso pro final, ele mudou totalmente de direção e eu não entendi as decisões da personagem ali pro final do livro. Não teve construção nenhuma para chegar nesse final. Eu não senti isso, eu achei o livro péssimo. O final dele só teve assim uma coisa assim para chocar, porque não teve construção nenhuma. E eu já esperava isso do livro, né? Muitas pessoas se decepcionaram com ele, eu já sabia que não iria gostar tanto, mas eu queria ver com os meus próprios olhos se às vezes teria alguma coisa interessante para a continuação da série, mas o que aconteceu aqui não me interessou e eu não vou continuar. E teve mais uma leitura decepcionante, que foi O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse foi o livro que nós lemos com o Clube de Leitura de Clássicos, que, aliás, nesse mês de julho e agosto, nós estamos lendo O Conde de Monte Cristo. Então, se você quer participar dessa leitura conjunta, eu acho que ainda dá tempo de você participar, porque o livro é bem fluido e vai até o final de agosto a leitura. Então, dê uma conferida no grupo que eu vou deixar aqui na caixa de descrição para você
você participar e outras informações também. Eu não vou falar sobre a história desse livro porque já tem uma resenha completinha aqui no canal que eu vou deixar nos cards também para vocês assistirem. Eu espero que todos os vídeos caibam nos cards, agora que eu me toquei que tem bastante vídeo. Mas enfim, se não caber aqui, vai estar na caixa de descrição. Infelizmente, foi um livro que não funcionou comigo. Ele tem muitas partes descritivas que me cansavam bastante durante a leitura e também o rumo que a história foi seguindo não me interessou muito. Foi muito diferente do que eu estava esperando, então eu acabei não tendo uma experiência muito boa com esse livro. Mas eu reconheço a riqueza dessa história, a importância dela, até com as discussões que nós tivemos no grupo, eu pude absorver mais coisas com as experiências das pessoas que gostaram do livro. Mas eu falo no vídeo de todas essas coisas que são mais importantes, que são mais interessantes da história, então não deixem de ver o vídeo também. E, gente, eu abandonei um livro durante a maratona nesse mês de junho, que foi Gelo e Fogo, a continuação de Neves Cinzas. É uma série, uma trilogia de fantasia e faz muito tempo que eu li o primeiro livro. E daí, gente, eu fui ver a nota que eu tinha dado pro primeiro livro, era 3 estrelas. E daí que eu me toquei que eu nem deveria ter dado uma chance para esse segundo livro. Porque quando eu dou 3 estrelas para uma fantasia é porque ela foi meio fraquinha para mim. E normalmente quando isso acontece eu não gosto do segundo livro, não gosto da continuação. E foi o que aconteceu aqui. Eu cheguei quase na metade do livro e não estava acontecendo nada de interessante. Eu demorei para me lembrar das coisas do primeiro livro e mesmo assim não consegui entrar na história de novo porque não acontecia nada empolgante e eu não estava entendendo aonde essa história ia parar, então eu achei melhor abandonar o livro. Então eu não vou continuar essa série. E daí, gente, eu finalmente li Verity, da Colleen Hoover. Nesse livro nós temos a escritora Lowe, que recebe a proposta de continuar uma série de livros de uma escritora famosa, que é a Verity. A Verity sofreu um acidente e depois disso ela não tem condições de continuar a sua história. Então a Lowe assume isso e daí o marido da Verity, que é o Jeremy, propõe para Lowe passar uns dias lá na casa deles. Porque lá no escritório da Verity tá cheio de anotações dela, tanto no computador quanto manuscrito. Tem muita coisa lá que a Lowe pode juntar e ser útil, né, para ela continuar a história. E daí, como a Lowe tá sendo despejada e não tem aonde ficar, ela decide ir ficar uns dias lá. E daí ela acaba encontrando lá uma autobiografia da Verity e ela passa a ler esse livro e descobrindo muitas coisas sobre ela. Quando você começa a descobrir quem era a Verity, o que aconteceu na vida dela, gente, você não consegue mais largar o livro. E o livro é bem rapidinho de ler, eu consegui ler ele em um dia e nas partes também que é a autobiografia, as letras, a fonte do livro tá maior. Então isso acelera muito a leitura. Sem contar a tua curiosidade, né? Porque quer chegar no final do livro. Esse foi o primeiro thriller escrito pela autora e ela já está aprovada por mim para escrever outros gêneros, porque eu estava muito envolvida nesse livro. E a escrita da Colleen Hoover já é conhecida por ser muito envolvente, então imagine em um thriller onde a gente fica mais curioso ainda pela história, com os mistérios, né, que tem aqui. Ele tem cenas bem chocantes. Eu fiquei muito chocada com algumas coisas que eu encontrei aqui que eu não imaginava encontrar, ainda bem que eu não tinha pegado spoiler. Eu não sabia qual era o tema que ela ia abordar aqui no livro e eu fiquei muito surpresa quando eu descobri. Ele pode gerar gatilhos para algumas pessoas, mas eu acho que é um grupo bem pequeno e não sei se cabe a mim explicar para vocês sobre o que se trata essas cenas, porque ele é um thriller e a violência que nós encontramos aqui faz parte ali desses thrillers psicológicos mais pesados. Eu que já sou acostumada, eu já começo a ler um thriller esperando cenas fortes, pessoas horrorosas, pessoas com condutas duvidosas. Então eu acho que vocês lendo o livro, já sabendo que ele tem algumas coisas violentas, algumas cenas fortes, eu acho que vocês já vão se sentir preparados para a história, mas se você quiser saber sobre o que é o gatilho do livro, é só vocês me perguntarem. E o livro, gente, também tem cenas bem explícitas de sexo, tem muitas cenas de sexo, até aqui na capa diz classificação
acima de 18 anos por causa dessas cenas. E eu pensei que ia ser uma coisa que eu não ia gostar. Eu já comecei o livro preparada para encontrar muitas cenas assim, já tinham me avisado. Mas eu não me incomodei com isso, porque o livro avançava muito rápido, as coisas aconteciam tão rápido que eu nem me importei com isso. Não dava tempo de eu me estressar com essas partes, porque não foi colocado de uma forma enrolada. E outra coisa, gente, que eu tava esperando encontrar aqui no livro era um final decepcionante, porque eu vi que muitas pessoas se decepcionaram com o final. E eu amei o final do livro, eu gostei muito, fui muito surpreendida, eu fiquei chocada com o final. Quando eu terminei o livro, eu queria conversar com alguém sobre esse final. Na minha opinião, eu achei o final genial e ele deixa ainda uma dúvida, assim, bem interessante. Eu simplesmente terminei o livro surtando, gente. Mas é claro que tem algumas ressalvas, assim, da história, principalmente em relação ao filho da Verity, o Crew. Teve algumas coisas ali que ficaram mal explicadas, mas eu soube que a autora tá escrevendo uma continuação para Verity, que é com esse menino. Então talvez seja para amarrar essas pontas soltas, porque teve algumas coisas que ficaram aqui meio no ar, mas mesmo assim isso não atrapalhou a minha leitura e eu acabei favoritando ele. E eu li esse livro junto com os membros aqui do canal e a gente fez uma discussão muito legal sobre ele. Se você quiser participar do clube de membros aqui do canal, todo mês eu vou escolher um livro para nós lermos juntos. Agora no mês de julho eu vou ler Daisy Jones e The Six com os membros aqui do canal, então clique no botão Seja Membro para você ver os seus benefícios e é uma forma bem significativa de você apoiar o canal. E eu também li mais um livro incrível, que foi Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, que é da autora Taylor Jenkins Reid. A Evelyn Hugo é uma celebridade hollywoodiana dos anos 50, 60 e 70. E agora, quando ela tá quase completando 80 anos, ela decidiu contar sobre a sua vida para uma jornalista, que é a Monique. A Monique, que é a protagonista do livro. E através dessa entrevista, a Evelyn pretende contar tudo que a mídia nunca contou, detalhar os seus relacionamentos com esses 7 maridos e revelar também quem foi o seu verdadeiro amor. Esse livro, gente, é incrível. A Evelyn é uma personagem maravilhosa e eu me sentia hipnotizada com a escrita da autora e com a história dessa personagem a cada página, do início ao fim. E mesmo ela sendo uma personagem fictícia, a autora consegue convencer muito você, leitor. Então eu acabei gostando muito da escrita da autora. Você vai encontrar aqui uma mulher batalhadora que não tem medo de se arriscar e se entregar no trabalho, numa indústria voltada ao oportunismo. Ela consegue utilizar as suas melhores qualidades para alcançar o que ela quer, para alcançar o estrelato. E todas as suas realizações foram feitas de forma muito bem pensadas, muito planejadas, tudo de uma forma muito minuciosa. Eu ficava chocada assim quando eu descobri as coisas sobre a vida dela. Além disso, nós somos apresentados aqui também a uma grande história de amor, onde você se afeiçoa muito aos personagens. Você se apega muito a essa história e você vai se emocionar muito também. O livro também fala de sexualidade de uma forma bem aberta e bem representativa aqui no livro, mostrando as dificuldades daquela época de uma pessoa ser ela mesma. Ai, gente, só tenho elogios para esse livro, porque a Evelyn é uma personagem muito madura, muito inteligente, e as reflexões que ela tem acerca da vida dela, de todas as atitudes que ela teve, das coisas que ela se orgulha, das coisas que ela não se orgulha tanto, é tudo incrível de acompanhar. Eu amei demais esse livro. Ele também tem um certo mistério ali do porquê que ela escolheu a Monique para entrevistar ela exclusivamente. Você se surpreende bastante com o final do livro. Então, gente, a hype é real. Não esperem a hype passar para ler esse livro, vocês não vão se arrepender. Daí vocês podem aproveitar aí as discussões mais calorosas para vocês fazerem com esse livro, já que tá todo mundo falando sobre ele. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do livro. E por fim, gente, eu li o penúltimo livro das Crônicas de Nárnia, que é A Cadeira de Prata.
Na verdade, foi uma releitura e antes de começar o livro eu não lembrava sobre o que a história se tratava, mas daí quando eu comecei a ler ali os primeiros capítulos, eu já me lembrei de tudo que eu tinha lido. Uma coisa bem legal dessa história é que no começo eles têm um plano ali que eles têm que seguir bem certinho alguns passos e daí você imagina que a história vai seguir isso bem certinho, mas na verdade tudo fica meio confuso e eles acabam se perdendo aí nesses passos que eles têm que seguir. E daí isso dá um rumo diferente da história e acabou me surpreendendo. Mas assim, eu acho que foi uma história bem divertida que eu avaliaria com 4 estrelas. O meu livro favorito ainda continua sendo O Príncipe Caspian, mas esse livro foi bem legal até. Nós temos uma personagem nova na história que é uma colega do Eustáquio e ela é uma personagem bem legal que combina com a história. E agora eu estou finalizando a minha releitura porque só falta o último livro para eu ler, que é A Última Batalha. Então me conte nos comentários se você gostou das minhas leituras, se você ficou interessado em ler algum desses livros. Se você for comprar algum deles, tem os links aqui na caixa de descrição. Aproveite também para usar o link do canal para comprar qualquer coisa lá na Amazon, tem o link geral também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!